Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Ezequiel capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nesta manhã o Senhor trouxe ao meu coração essa passagem de Ezequiel, propriamente dizendo aqui nesse versículo de número 1, do capítulo de número 2, quando diz: Esta voz me diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nesse contexto, Ezequiel ele está tendo a visão da glória de Deus, de querubins, ou seja, de Deus sentado no trono, ao seu redor, fogo. E assim ele começa a descrever aqui sobre essa visão que Deus está dando para ele quando ele estava ali no cativeiro babilônico, às margens do rio Quebar. Então Deus chama Ezequiel para um propósito, para uma finalidade, para que ele seja um profeta de Deus, uma voz profética em meio ao cativeiro. E aqui então, quando ele tem essa revelação da glória, ele cai com o rosto prostrado em terra. E aí é quando ele ouve então esta palavra que vem: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Logo na sequência, o Espírito Santo então entra dentro dele. Ele diz aqui no versículo de número 2, coloca ele em pé e ele ouve tudo aquilo que Deus tem para poder dizer a ele ali em cativeiro babilônico. Meu irmão e minha irmã, e nessa manhã o Senhor me trouxe aqui também para poder falar um pouquinho sobre isso. Eu entendo pelo contexto dessa palavra que Deus ele não é de falar conosco quando a gente se encontra num estado de prostração, por meio de problema, de dificuldade e assim por diante. Muito pelo contrário, Deus ele nos ajuda, como ajudou aqui Ezequiel, a nos levantarmos, para que ele então possa concretizar na nossa vida tudo aquilo que ele tem para poder realizar. Deus então ele pede a cada um de nós a cada dia posicionamento. Não adianta eu ficar com melancolia diante de Deus, me vitimizando por uma situação que não deu certo, pelas portas estarem fechadas. Não adianta eu ficar fazendo drama diante da presença de Deus a cada dia. Nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Deus não nos isenta de sofrimento. Deus não nos isenta da prova de luta e dificuldade. Cada cristão enfrenta as suas. Não tem como. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 24 ao 27 ali, vai falar sobre o homem prudente e o insensato. Ambos construíram uma casa, só que um foi sobre a rocha e o outro sobre a areia. Mas o que eu quero aqui frisar é que, na sequência, vieram as chuvas, sopraram os rios, vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, ou seja, e deram com ímpeto contra ambas as casas. E uma permaneceu em pé e a outra desabou. Por quê? Porque uma estava firmada sobre a rocha e a outra estava firmada sobre a areia. E o que eu gostaria de dizer dentro desse contexto dessa palavra é que, na verdade, o vento, as lutas e as provas veio para os dois. Para aquele que teme a Deus e para aquele que não teme. Mas para aquele que teme a Deus, no capítulo 7, versículo 24 ao 27, a casa dele permaneceu em pé no meio das tempestades, dos temporais, dos rios, ou seja, ela não ruiu, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, para você ver, Deus não isenta eu e você da prova, das lutas, das dificuldades. Elas nos sobrevêm, mas Deus ele pede para nós posição a cada dia. Não vai adiantar eu ficar tombado, caído, não querendo levantar e querendo ainda que Deus ele trabalhe ao meu favor. Ele não vai fazer isso, meu irmão e minha irmã. Ele nos ama e por isso ele pede posição de cada um de nós. Ezequiel caiu com o peso da glória de Deus. Ele viu a glória de Deus, imagina. Aqui foi algo sobrenatural.
né? Então ele cai com o peso da glória de Deus ali, com o rosto em terra. Mas o Senhor tinha muito ainda para comunicar com Ezequiel. E aí Deus vem e fala: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, num estado de prostração, ainda que foi por meio da glória de Deus, Deus não iria falar com Ezequiel. Era necessário então ele tomar posição, se levantar, para que então Deus pudesse falar com ele. E o interessante disso tudo, meu irmão, é que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, ajudou Ezequiel a se levantar. E nessa manhã também, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, e dessa palavra está aqui também para poder te ajudar a levantar. Independente de qual tenha sido o motivo da sua queda, o que não pode acontecer é você ficar prostrado, num estado de prostração, de derrota, como alguém que já jogou ali a toalha. Não, você precisa se levantar. Você precisa se posicionar, porque Deus quer continuar falando ao seu coração. Porque ainda há uma obra de Deus em andamento na sua vida e ela não parou com a sua queda, com a sua luta, com essa dificuldade que você está enfrentando, que fez com que você desanimasse a tal ponto de cair. E cair de uma maneira que você não sente o desejo de levantar. Mas, e quem sabe, nessa manhã você está querendo que Deus fale ao seu coração, mas nesse estado de prostração ele não pode nortear você naquilo que ele tem. É necessário que você se levante. E Deus não deixa de estar falando, né? Aqui mesmo, através da minha vida, ele já está falando ao seu coração. Mas para que ele possa te nortear, te direcionar naquilo que ele tem para poder realizar na sua vida, para ele poder te dar o norte, te direcionar, você precisa se colocar em pé. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para poder te ajudar a levantar. Foi assim com Ezequiel, foi assim no Salmo de número 37, versículo 23 e 24, que diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Versículo 24. Se cair, não ficará prostrado. Por que ele não ficará prostrado? Vamos ver aqui, ó. Porque o Senhor o segura pela mão. Ou seja, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aqui no caso, Deus ajudou Ezequiel a se levantar. E nessa manhã também, o Senhor está aqui para poder te ajudar a levantar. Para que você não fique nesse estado de prostração. Porque é um caminho ainda para você percorrer, porque Deus ele tem um projeto para poder realizar na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua vida sentimental, na sua saúde, na sua vida financeira e assim por diante. Mas para que os propósitos e projetos de Deus continuem avançando sobre a sua vida, é necessário você sair desse estado de prostração. É necessário você se posicionar. Que toda vez que a gente se posiciona em Deus, Ele fala conosco, Ele nos direciona, Ele abre portas, Ele mostra uma saída, Ele age de uma maneira favorável ao nosso favor. Então nessa manhã que você entenda que o Senhor está aqui nesta hora te ajudando a se levantar. Porque no estado de prostração não tem como Deus fazer valer na sua vida tudo aquilo que Ele tem projetado. Então, meu irmão, recobre o ânimo. Então, minha irmã, recobre o ânimo e se levante desse estado de prostração. Deus é com vocês, Ele está aqui para poder te ajudar e eu creio que você vai viver o melhor de Deus. Eu creio que a sua história vai ser mudada. Eu creio que o nome de Jesus vai ser glorificado sobre a sua vida, sem nenhuma dúvida. Amém? Receba essa palavra então aqui nesta manhã. Eu quero poder fazer uma oração pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, meu Pai, e que está no estado de prostração, mas entendeu, meu Pai, que estar não é sinônimo de ficar, meu Pai, nesse estado de prostração. E eu creio, meu Pai, que eles entenderam por meio da tua palavra que é necessário se posicionarem para que o Senhor venha então concretizar, meu Pai, na vida deles tudo aquilo que o Senhor tem projetado, para que o Senhor venha dar continuidade naquilo que o Senhor já tem feito
e continuará fazendo na vida do teu filho e da tua filha, que me assiste, meu Pai, aqui nessa manhã. Eu oro e peço, meu Pai, que assim como o Senhor fez com Ezequiel, que o Senhor venha, meu Pai, por meio do teu Espírito Santo, levantar essa pessoa que está caída por uma prova, por uma dificuldade, por um contratempo, por um pecado, independente do que seja, meu Pai. Eu oro e peço que o Senhor segure essa vida pelas mãos e que o Senhor coloque ela em pé, Senhor, nesta manhã. E que o seu nome sobre a vida dela venha a ser glorificado, meu Pai. Pai Santo, amado e querido, continue abrindo portas que estão fechadas na vida dos teus filhos, suprindo cada uma das suas necessidades, dando a eles paz, conforto, consolo, alegria e esperança de dias melhores na sua santa e poderosa presença. E permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro nesta hora, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta e desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.